Idolatria. Nós temos tido uma relação muito ambígua com a idolatria. Por um lado, execramos, condenamos, como se fosse um pecado terrível, um erro mortal. E por outro, ao mesmo tempo, nas mesmas religiões que condenam a idolatria dos outros pela imagem de santos, praticam a idolatria através de cantores, de pastores. Por todo lado se fala mal da idolatria, mas se pratica. Com artistas, esportistas, líderes políticos e mesmo de cônjuges, de filhos, de cachorros. Por isso é que, apesar de tão condenado, esse erro permanece e cada vez mais forte, cada vez mais sólido. Precisamos estudar a idolatria em suas causas, em suas consequências, para muito além dessa superfície maniqueísta de que precisa ser combatida, precisa ser execrada, condenada e jamais é superada. Na passagem de hoje, em Atos dos Apóstolos 14, versículo 13, nós vemos uma situação até cômica em que Barnabé e Paulo, iniciando as suas jornadas missionárias de disseminação do Evangelho, encontraram numa cidade de forte influência grega um terreno fértil para sua pregação. Em certo momento, pregando na praça mesmo, Paulo vê a figura de um coxo, de um deficiente físico, como se diria hoje, muito conhecido na cidade, um paralítico de nascença. E percebendo nele a fé, promoveu a sua cura. Aquilo causou um enorme rebuliço na cidade. Passaram a chamar Barnabé de Júpiter, o deus maior da mitologia grega, chamando Paulo, que era quem falava mais, do deus da comunicação, Mercúrio. Aqui, nessa passagem, o relato continua da seguinte forma: e o sacerdote de Júpiter, que existia na cidade, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar a eles, fazer oferendas a Paulo e a Barnabé. Na verdade, supor, cultuar capacidades desenvolvidas na arte, no esporte, no espírito, no dinheiro, na aparência, na beleza, é um erro, sim, grave contra Deus, mas é também um erro grave contra si e contra os outros.
Trata-se de uma doença tão antiga, tão arraigada, tão repetida, que sequer é vista na sua amplitude, na sua profundidade, na sua universalidade. E justamente por isso é que precisa ser estudada e curada, percebendo as suas causas e as suas consequências. O erro grave contra o idolatrado fica evidente nessa multidão de ídolos do esporte, das artes, nessa multidão de crianças mimadas, idolatradas por seus pais, nessas terríveis relações em que um cônjuge idolatra o outro, estabelecendo uma escravidão, uma dependência emocional. Na idolatria do consumo, que é tão estudadamente implantada em nossas mentes. Não é assim? Precisamos perceber a amplitude disso tudo e que a dominação das mentes gera um peso terrível para os idolatrados que estão aí se drogando, se agredindo aos outros, se matando de inúmeras formas, porque é um peso muito grande, é uma fantasia muito pesada essa de endeusar meros seres humanos. Mas é um erro também contra nós, porque nós fomos colocados uns para os outros como estímulos ao crescimento. Num certo aspecto, um é mais desenvolvido, no outro, o outro é. Num outro aspecto ainda é um terceiro. E assim nós vamos nos estimulando uns aos outros. E é claro que quando nós divinizamos aquele que se destaca num certo campo, nós boicotamos o nosso crescimento, porque um Deus é inalcançável, enquanto que um modelo é feito exatamente para nos aperfeiçoar. Por fim, a idolatria é também, sim, um erro contra Deus. Porque somente Ele tem atributos absolutos. Tudo que é humano é relativo. E nós não podemos atribuir a Deus os piores erros humanos, como um pai que faz preferência entre seus filhos. Em síntese, Jesus, que nos ensina a dar a César o que é de César, relativizando os atributos dos homens, e dar a Deus o que é de Deus, cultuando e situando como absoluto apenas o amor, e cultuando para nós mesmos essa expansão de consciência, essa expansão de fraternidade. Não é muito mais saudável, muito mais estimulante e muito mais verdadeiro? Um grande abraço, até a próxima.